Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Escorpião. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. A Roda da Fortuna. O Sol. Nove de Paus. E o 7 de Copas. Existe uma situação na vida de vocês que ela foi muito desgastante até agora e que deixou vocês profundamente desanimados, tristes. Vocês vêm de uma jornada de muito esforço, de muita tentativa, de muita preocupação também. Sabe aqueles momentos em que a gente se vê assim tão exausto de tentar, tão exausto de fazer as coisas, de tentar fazer as coisas darem certo, que a gente simplesmente para por um instante, fecha os olhos e lamenta alguns instantes antes de abrir e simplesmente continuar fazendo aquilo que a gente não queria estar fazendo, mas a gente sabe que é de alguma maneira a única coisa que a gente tem condições de fazer naquele momento. Esse momento em que a gente fica olhando para as possibilidades, para os caminhos, imaginando qual deles vai dar certo, quando algum deles vai dar certo e o que exatamente ele vai trazer de retorno para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa sensação de que de alguma maneira tentar seguir a maior parte deles é quase como que se submeter a um engano que deixa a gente cada vez mais cansado e como se eles fossem uma armadilha feita apenas para nos desgastar e no fundo a gente sabe que só existe um caminho em que as coisas vão dar certo, um caminho em que as coisas realmente fazem algum sentido, mas esse caminho parece estar coberto, parece ter um véu entre nós e ele, e nós não conseguimos acessá-lo apesar dele estar tão perto, tão próximo. É algo tão possível, mas ao mesmo tempo tão inconcreto. Vocês vivenciaram muito essa sensação de que
vocês nunca poderiam estar confiantes de que as coisas vão dar certo ou de que as coisas vão ficar bem. Essa sensação de que vocês sempre precisariam estar atentas a um risco, a algum perigo, a algum medo que vocês não sabem exatamente de onde vem, mas que em algum momento, de alguma maneira, vem tirar alguma coisa, né? Vem subtrair alguma coisa, mesmo que seja algo simples como a tranquilidade, a paz, a simplicidade de um dia e até os dias mais simples, aqueles dias em que vocês olham para ele, param e pensam, nossa, sei lá, o clima tá tão bom hoje, o céu tá bonito, esse podia ser um dia bom, mas vocês sabem que tudo aquilo que tá do lado de fora não é o suficiente para fazer de um dia bom, que existe algo que não é bom e que vai acontecer e que de alguma maneira vai privar vocês de viver os dias simples de uma maneira boa, e isso entristece muito vocês, porque vocês lembram dos dias bons que vocês perderam, né? A gente tá quase começando agosto, né? Vocês lembram desses dias de agosto em que o céu está límpido e tem um vento leve? É um vento fresco, às vezes é frio, mas não tão frio. Usar uma blusa é confortável, o tempo é reconfortante. O vento, o som das árvores, existe um pensamento de muito lamento e de muita reflexão sobre aquilo que vocês viveram, mas sobre tudo aquilo que vocês sentem no fundo do coração de vocês, que vocês poderiam de alguma maneira ter vivido, mas a sensação é que tudo isso foi substituído por caminhos que não levam a lugar nenhum, esforços que não trazem o resultado que vocês queriam ter, que vocês precisavam ter, e preocupações que deixam essa sensação de que existe algo certo, mas que isso nunca acontece. É uma energia muito triste, mas ao mesmo tempo vocês estão há tanto tempo vivenciando isso e lidando com isso que vocês são fortes, né? E isso não é uma coisa boa de se dizer nessa situação, porque a gente não deveria ser forte apenas para ter que lidar com uma situação que nunca se torna boa ou que nunca faz a gente se sentir bem ou feliz. O momento atual de vocês, ele é o momento da roda da fortuna, né? É o momento da mudança. Para muitos de vocês que vão se identificar com essa leitura ao longo dela, esse é o momento da mudança. É o momento da roda. Mais do que simplesmente falar da mudança, essa roda da fortuna aqui, ela fala da ressignificação das coisas, sabe? Ela tem um sentido meio profético, meio um sentido meio mágico até, sabe? Porque fala que, sei lá, de alguma maneira parece que tem um alívio da parte de vocês ao ver que o todo, que existe uma força que é maior do que tudo isso que aconteceu por tanto tempo e que essa roda gira, que essa força faz essa roda girar e as coisas mudarem. Um conforto que, ainda que
que seja assim, influenciado por esse amargor de tudo que vocês vieram vivendo, ele muda as coisas, e ele muda não simplesmente por um acaso, sabe? Existe essa mensagem, sabe? As coisas não vão mudar por acaso, as coisas vão mudar por você. As coisas, elas não vão mudar porque simplesmente elas mudam, as coisas vão mudar porque a sua vida não é só as coisas que você passou até agora, só as dificuldades que você viveu. A sua vida, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Então, algo maior do que a sua própria vida age em favor da sua vida, muda em favor da sua vida, transforma o seu entorno e questões do seu caminho em favor da sua vitória, da sua felicidade, da sua iluminação. Esse é um momento de mudança e um momento de iluminação. E apesar de tudo, não é uma energia que eu sinto ela como uma energia de alegria. As pessoas que estão se identificando com essa leitura, eu não sinto que vocês estão alegres ao ouvir isso. Mas eu sinto que de alguma maneira vocês estão reconfortados. Talvez o mês de agosto, esse período, fim de julho, início de agosto, ele signifique, ele tem um significado para vocês, porque me vem muito essa energia aqui do clima, do som, das sensações do mês de agosto, dos dias do mês de agosto. E então esse anúncio de mudança, ele é reconfortante em alguma medida, mas ele não é exatamente algo que traga uma alegria, uma felicidade para vocês, porque vocês estão cansados. Vocês querem ver acontecer, apenas isso. Vocês só querem ver as coisas melhorarem, e vocês, mais do que sentir um sentimento que seja intenso ou extremo, vocês querem ver sentido. E essa carta da Roda da Fortuna com a carta do Sol, ela fala justamente sobre isso. Sobre uma forte ação espiritual na vida de vocês para trazer sentido para as coisas, trazer um entendimento, uma sabedoria, um propósito. Mostrar que de alguma maneira as coisas se encaixam, sabe? E que de alguma maneira as coisas têm um sentido, que elas não foram simplesmente o que foram apenas por ser. O sol vai brilhar. Para vocês serem mais felizes. E todo esse peso e essas sensações ruins que a gente falou até aqui agora saírem, né, da vida de vocês. O Rei de Copas, o As de Copas, o 4 de Paus, o Cavaleiro de Ouros, existe também da parte de vocês uma percepção. Vocês têm uma percepção afetiva, emocional e amorosa muito mística. Vocês não olham para as relações de vocês, para as conexões de vocês na vida de vocês apenas como circunstâncias, né? Vocês não olham para essas experiências de amor apenas como uma casualidade ou de forma simplesmente causal. Então, não é sobre você
simplesmente conhecer alguém e ter um relacionamento como consequência disso, sobre você se interessar alguém pelo corpo ou pela aparência, não é sobre você simplesmente decidir, escolher estar com alguém ou aproveitar coisas mais supérfluas, digamos assim, aproveitar as relações de uma maneira mais descompromissada. Vocês entendem as afetividades de vocês de uma maneira muito mística e muito mágica. Vocês buscam identificar naquilo que vocês vivem no amor um significado, uma conexão. E isso é fruto, na verdade, né, de uma habilidade praticamente mediúnica que vocês têm. Porque às vezes a gente acha que as habilidades transcendentais, né, elas são simplesmente aquelas mais figurativas que a gente ouve falar por aí, mas talvez a forma mais simples, mais honesta e mais natural de nós experienciarmos uma sensação que é transcendental e mediúnica é através do próprio mistério dos nossos sentimentos e da maneira como a gente entende e sente o mundo ao nosso redor. E essa carta, ela diz que vocês sentem o mundo ao redor de vocês de uma maneira muito mística, de uma maneira muito mediúnica. E quando vocês estabelecem uma conexão com alguém, não é simplesmente sobre o acaso ou simplesmente sobre as escolhas, mas sobre esse dom, sobre essa visão. Vocês veem para muito além das possibilidades, das circunstâncias. E às vezes isso pode parecer bem difícil porque as pessoas dificilmente, né, elas vão entender com facilidade essa sua capacidade. Então elas vão se sentir no conforto de entender você como alguém simplesmente apaixonada ou alguém simplesmente interessada, quando na verdade você está olhando para o interior dessa pessoa, dessa alma, e estabelecendo uma conexão transcendental. E esse momento de mudança, esse momento presente de mudança da roda da fortuna, ele é de alguma maneira um momento disso se encaixar. Vocês vão viver um amor profundo, um amor verdadeiro. Vocês vão viver o amor, porque essa carta do Rei de Copas, ela fala desse dom de vocês e dessa questão transcendental e mística que a gente falou. E aqui, a carta do As de Copas, ela vem falando do mistério do amor, das coisas que são inexplicáveis, mas ao mesmo tempo incontestáveis, porque elas participam da nossa vida. A gente sente, a gente ama. A espiritualidade trazendo para vocês esse milagre mesmo, sabe? Esse milagre de viver o amor de uma maneira tão intensa, tão profunda e principalmente tão transcendental, tão mística, tão misteriosa, como ele é para vocês. Porque essa leitura é justamente para as pessoas que estão se identificando com isso. É dessa maneira que vocês sentem o amor, que vocês vivem o amor, que vocês
tocam, e talvez essa conexão com o mês de agosto ela tenha a ver com algum signo, algum significado para falar desse amor. Vocês vão viver um amor que respeita a pessoa transcendental, o sentimento transcendental que vocês manifestam, a pessoa transcendental e mística que vocês são. E me vem toda hora na cabeça essa imagem dos dias de agosto, do vento, do clima, um céu resplandecente e paz. Vocês vão iniciar um momento de viver paz, porque essa paz já faltou muito na vida de vocês, de serem recebidos num lugar. Essa carta para mim, ela significa exatamente esses dias de agosto que eu citei agora. Imagina um desses dias que eu ilustrei, em que ele começa e ele termina em paz, feliz, com amor, com alegria, com felicidade, com partilha, com comunhão. É isso. É ser recebida por alguém que se alegra com a sua chegada e que espera. E principalmente, viver, realizar, construir coisas concretas, viver coisas concretas. As coisas vão ser concretas agora, as coisas vão ser visíveis, constantes, firmes, estáveis. As de paus no fundo do maço. O eremita. O mundo. As de espadas. A fonte. Pajem de ouros. Essa carta do eremita com essa carta do As de Paus, ela fala que é o momento de vocês voltarem a viver, tá? É o momento em que vocês vão voltar a viver. Porque vocês vinham de uma jornada, que essa jornada é como se ela estendesse a jornada do eremita para além daquilo que ela seria ou que ela deveria ser. É como se vocês tivessem entrado nesse deserto escuro do eremita e lá vocês ficaram, vivenciando, crescendo, adquirindo sabedoria, mas chegou um momento em que isso se transformou em solidão, em reclusão,
Não fazia mais sentido estar lá. Mas ao mesmo tempo vocês não enxergavam caminhos para sair. E isso se tornou um distanciamento da vida. Há muitas coisas que vocês deixaram de fazer, muitos lugares que vocês deixaram de ir, muitas coisas que vocês queriam ter feito e vocês nunca tiveram condições de fazer. E a carta do eremita, ela fala justamente sobre o momento em que vocês voltam a viver. Fazer, ir, sentir, sorrir, viver. Viver felizes, né? Viver o mundo de vocês. Nada melhor junto com a roda da fortuna do que o mundo, né? Porque com essa roda da fortuna e o mundo, essa roda, ela não simplesmente gira para a próxima etapa da vida, né? É como se é como se essa roda ela fosse uma porta e vocês chegassem com a chave, vocês fossem a chave. E vocês destrancassem essa porta e essa roda gira como se fosse um código, né, que se abre e abre portas para um resultado, para um final feliz, para uma meta atingida, para a felicidade, para o mundo de vocês. É o momento de vocês começarem a viver o mundo de vocês e se sentirem felizes. De vocês verem as coisas se resolver. De vocês se reconectarem com a essência da vida e da criação. E não simplesmente ficar observando para as possibilidades, esperando que alguma delas seja um caminho que tenha a possibilidade de algo dar certo, mas vivenciar algo que vem até você, receber uma proposta. E essa carta fala sobre isso, sobre vocês recebendo uma proposta. Uma proposta de algo concreto, uma proposta de algo bom. Sobre o que é essa proposta? Sobre o amor, como eu imaginava. Vai ser vitoriosa e vai ter início, né? Essa proposta é sobre o amor, sobre o amor que já causava desânimo, né? Que vocês já nem esperavam mais que pudesse funcionar ou que pudesse chegar. Chega, funciona. Essa proposta acontece, ele é trazido pela intercessão da própria espiritualidade. Que vocês vão se sentir vitoriosos com essa chegada. Vocês vão sentir que agora vocês podem iniciar algo que é bom. Iniciar algo que é bom de maneira leve, espontânea, sem medos, sem receio, sem insegurança, sem aquela sensação de que vocês estão caminhando apenas para ver tudo dar errado mais uma vez. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém, que tenha servido de conforto para quem estivesse realmente, se identificou e estivesse realmente precisando dessas palavras. Caso você tenha gostado da leitura, quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.